Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que esteja, e bem-vindos a mais um programa Quinta Dimensão. Eu sou a Ana Correia e hoje vamos estar à conversa com uma pessoa que eu acho que é bastante, para dizer no mínimo, interessante para mim, por várias razões que vocês vão perceber. É o Ricardo Sousa Fonseca. Ricardo, Olá, boa obrigada por tarde, ter Ana. aceito Boa tarde a todos. este convite para nós estarmos aqui à conversa. E eu quero explicar. O Ricardo é um enfermeiro, é um escritor, posso quase dizer que é quase um ativista social, não é? Um ativista social porque ele gosta de pôr as pessoas a mexer, e também tem um pouco a ver com algumas situações que ele tem em comum com milhares, para dizer no mínimo milhares, não quero dizer milhões, mas pronto, milhares de pessoas como nós, não é? Nós estamos a falar da fibromialgia, portanto, para irmos diretos ao assunto, estamos a falar da fibromialgia. A fibromialgia que é um flagelo, posso dizer que é um flagelo que tem vindo a aumentar, Ricardo, não é? Ela tem vindo a aumentar o conhecimento ao longo dos anos, não é? E inicialmente achávamos que as mulheres eram as que sofriam mais com a fibromialgia, talvez sim, mas os homens também são afetados por isso. Mas pronto. Além disso, o Ricardo está também, pronto, é um ativista no seio deste flagelo, porque é um flagelo e nós vamos perceber porque é que eu considero um flagelo, porque nós, sendo ou estando a sofrer com esta doença, nós não nos podemos render a ela e temos que encontrar formas para dar-lhe a volta. E o Ricardo é um exemplo disso, não é? E o Ricardo, por isso é que eu disse que é muito interessante, porque o Ricardo, isto só para o Ricardo, é um empreendedor, não é? Um ativista social exatamente por isso. Ricardo, eu já me alonguei, mas eu sou assim quando estou entusiasmada, portanto falo mais. Eu agora quero deixá-lo falar assim. Como é que é para um homem, e começando assim já, como é que é para um homem sentir-se afetado da forma como a fibromialgia nos afeta? Portanto, só para quem sabe, não é? E haverá muita gente. Como é que é, e depois em termos psicológicos e sociais também, como é que é sentir-se a vibrar nesta dor constante? É assim, como homem, não é muito normal na sociedade portuguesa, pelo menos na nossa sociedade, não é muito normal um homem queixar-se de dores constantes, não é muito normal um homem dizer que está muito cansado todos os dias. Ou seja, é uma normalidade que se torna normalidade na nossa sociedade, porque a fibromialgia, como muita gente sabe, é uma doença mais diagnosticada e mais frequente em mulheres do que em homens. Nós homens somos cerca de uns 10%, coisa menos coisa, e se calhar há muitos mais, mas que não dão a cara, muitos mais que não vão ao médico, porque depois isto mexe um bocado com a energia da masculinidade, mexe um bocado com aquela ideia, o homem cuidador que tem que trabalhar, que não pode parar, não pode ficar doente. Um homem ficar de baixa é uma coisa surpreendente por vezes numa empresa, porque é que o homem ficou de baixa porque tem dores, não percebo. Também, depois há aquela conversa sempre muito constante, eu também tenho dores e venho trabalhar, também me dói o joelho, também me dói a perna, dói-me o cotovelo. Ou seja, eu passei por fases desse tipo de incompreensão, porque de facto estamos a lidar com uma doença invisível. Quem olha hoje para mim nesta entrevista vê-me com uma cara normal, não vê, posso ter um bocado mais de olheira, estar um bocado mais cansado na cara, mas não imagina se estou ou não com dor. Eu, se disser agora que estou com muita dor, a pessoa não consegue imaginar a dor que eu tenho ou a dor que eu possa sentir. E de facto, juntando isso tudo no homem, torna-se muito mais complicado, porque a sociedade não está habituada a isso. E a Ana há bocado dizia do meu empreendedorismo e do meu ativismo social tem muito a ver com isso. E eu
fui o primeiro homem, praticamente nestes últimos anos, desde que me aproximei da associação da qual eu agora presido, que comecei a dar a cara. Comecei não só nas redes sociais, a ir à televisão, a ir a rádios, jornais, em revistas, a dizer eu sou homem e vivo com fibromialgia. Portanto, eu vivo com uma doença que se diz que é só de mulheres, que é de preguiçosos, que é daqueles que não querem fazer nada. Há quem diga que é a doença da moda porque até os famosos têm. São aquelas pessoas que são ao luxo de poder não fazer nada porque convém. Portanto, são estes preconceitos que ainda hoje existem na sociedade, muitos deles escondidos, muitos deles camuflados nas pessoas com uma falsa compreensão, muitas vezes, com uma falsa empatia, muitas vezes. E, de facto, eu disse, não, eu tenho que dar a cara, eu tenho que mostrar que não só a doença existe, a doença é real, não só existem homens, mas também, tendo em conta pois, a minha personalidade, a minha forma de estar, a minha forma de ser, aí o ponto-chave deste todo aparecimento social que é, também é possível viver com a doença. Ela é real, ela existe, mas temos de viver com ela. E, portanto, eu achei que o meu caminho tinha que ser por aí. Achei que essa missão tinha caído no colo, custei a aceitar numa fase inicial, eu não preciso disto para ajudar, para falar com as pessoas, eu não preciso disto para fazer o que quer que seja, mas já que tenho isto, já que é para o resto da vida, pelo menos por agora é a indicação que temos, né, que é para o resto da vida, portanto, como é que eu vou viver com isto? E tem que ser da melhor forma possível. Exatamente, porque é a primeira vez, e já há muitos anos que eu falei com uma pessoa amiga, que está dentro, que é psicólogo, não é? O primeiro reflexo foi exatamente esse, é a doença dos preguiçosos, não é? Porque, e eu falo por mim, porque é o cansaço constante, e nós vivemos aqui, pronto, bem dispostos, lá está, nós temos que ir buscar, e depois também tem a ver com a nossa personalidade, não é? Temos que ir buscar fatores que nos motivem para andar, porque se nós nos vamos, é isso que as pessoas não sabem, porque se nós nos vamos render, então passamos o dia deitados, não é? Deitados e inconformados, porque em termos psicológicos é um inconformismo e para mim também foi muito difícil aceitar, pronto, passar-me aquela energia que nós temos, Ricardo, não é? Aquela energia que nós temos de fazer, de trabalhar e de um momento para o outro essa chama desaparece, o que não pode ser, e agora? Não é? E agora? Eu acho que mais do que tudo, eu quando falo, já há dias quando nós falamos a primeira vez pessoalmente e depois até pelo telefone, quando nós falamos, houve sempre uma ideia que eu gostei de frisar sempre, que é, nós todos temos dias maus. Porque não vão as pessoas muitas vezes pensar, olha, este pessoal fala com uma leveza sobre isto como se isto fosse a coisa mais fácil do mundo. E sei perfeitamente que às vezes este tipo de discurso pode chocar e pode afetar, até pode ofender pessoas dentro das suas características pessoais, levar mais a peito ou não. Mas de facto temos dias maus. Eu tenho dias que não consigo levantar, eu tenho dias que preciso de ajuda para fazer as coisas mais básicas, tenho dias que choro porque não consigo ter dores. Tenho dias que estou a trabalhar, e por cima na área em que eu trabalho, que tenho muitos movimentos, preciso de fazer muita coisa com as crianças com que trabalho, eu tenho alturas que sinto o corpo quase a estalar quando estou a cuidar de uma criança, mas tenho que continuar a cuidar daquela criança, porque eu também quero continuar a trabalhar. Ainda sou muito novo para dizer, não, vou ficar em casa eternamente porque eu sinto dores. Não, temos esses dias maus, mas também há os dias melhores. Eu não gosto de dizer ótimos, mas também há os dias melhores. Há os dias em que as dores estão mais atenuadas, há o dia em que nos permitimos cuidar de nós próprios, há o dia em que permitimos fazer uma extravagânciazinha, por mais que a gente saiba que depois pode pagar a fatura, mas sabe tão bem aquela extravagância. Exatamente. Não é? A gente pensa assim, às vezes, uma vez que sai à noite, no dia seguinte posso estar muito cansado e se calhar, se for no fim de semana, passar o dia no sofá. Mas soube tão bem aquela saída à noite, eu fiquei a pensar, ok, hoje estou a pagar um bocado a moeda, mas pelo menos fiz algo que me deu prazer. Exatamente. Mas até essa saída à noite, isso também esmorece, não é? E eu senti, e nós estamos a falar isto para toda a gente que sofre tão isso. E eu, por exemplo, eu deixei de sentir vontade, inclusivamente, cheguei a uma fase, de me isolar socialmente porque nem sequer energia tinha para confraternizar.
não é? Não sei se é que eu cheguei a uma altura que eu só de pensar que tinha que estar com várias pessoas e que tinha que estar ali, eu quase que entrava em pânico, porque, não é? Mas isso... Compreendo, sim, compreendo. Eu passei por muitas fases dessas, passei até por fases de ter medo de estar com pessoas porque me podia magoar, por exemplo, como ando em transportes públicos, no metro e assim, em Lisboa, como se pode, não agora nesta fase, mas como se pode imaginar num dia normal em Lisboa, em que vamos todos atulhados em cima dos outros, eu viajava muitas vezes com receio, eu chegava a desenvolver, a ficar com suores, ficar um bocado mais nervoso, do género, e se alguém me dá uma cotovelada, eu vou ficar com dores, como é que eu vou reagir a essa cotovelada? Será que vou desculpar que foi sem querer? Ou será que como vai causar grande dor e vai ter um impacto maior em mim? E esse, para mim, o maior medo de todos é do isolamento social, é as pessoas deixarem de viver. Mais do que dor, que felizmente ou não, há terapêuticas, há medicamentos que a gente pode tomar e outras terapias que a gente pode utilizar para ajudar a amenizar. Acredito que não se tire totalmente, mas que ajudam a aliviar. Mas como é que se alivia o sofrimento e a dor do isolamento social? É só estando com pessoas, é só contrariando. É contrariando, nem que seja 5 minutos de café, não tem que ser uma hora, nem que seja 4 minutos de caminhada, não tem que ser 5 minutos de caminhada, nem que seja dar a volta ao bairro e ver a vizinha com quem se troca 2 dias de conversa, nem que seja para falar mal de alguém, nem que seja para cuscar e nem que seja para qualquer que Pronto, seja. estão a perceber que não estamos Mas, a incentivar a maldito, ou mas... seja, é mesmo a gente estar, a gente... Mas o que acontece? Porque é esse isolamento? Porque muitas pessoas sentem-se incompreendidas. Exatamente. Muitas pessoas acham que aquele meu amigo não percebe, portanto não vale a pena estar com ele, porque ele vai dizer isto e aquilo e aquilo. A minha família não percebe, não vale a pena ter com eles, porque eu vou ser o centro da conversa e vão começar com aqueles discursos motivadores. Mas tens que fazer e tens que ser, isto é assim, isto é assim. E tens que fazer E a pessoa, assim, assado e com outro, não assim é? tudo. E a pessoa o que é que faz? Evita estar, evita ela própria colocar-se na boca do lobo, como costuma dizer. É assim para assim, prefere estar sozinha, mas depois há um sofrimento de estar sozinha. Ou seja, é o equilíbrio que temos que ter. Eu acho que é uma balança que temos nas nossas mãos e ver há prós e contras em tudo na vida. Exato. Nada é linear, nada que a gente faça. Mesmo as boas ações que a gente possa fazer muitas vezes, há uns contras, que a gente muitas vezes só entende mais tarde, não é? Mas é perceber que temos que continuar a viver. Exatamente. De outra forma, sim, acredito que sim. É essa a sensação, porque eu cheguei, enquanto estava a trabalhar, eu tinha receio, eu quando dava a mão para cumprimentar as pessoas, eu encolhia-me porque a dor, que as pessoas não me entendiam, como é que dar-me um aperto de mão, a dor me doía as mãos, não é? Como é que... E isso é constrangedor. Agora, o que eu acho, e o importante nesta nossa conversa, que é isso que eu gostava que as pessoas entendessem, é que nós temos que passar pela aceitação. Não é fácil, não é, Ricardo? A aceitação, aceitar que dói, aceitar e não se penalizar, porque durante muito tempo eu tinha que vir ao sofá e eu penalizava-me que eu era preguiçosa e tinha que fazer isto, e tinha que fazer aquilo, e que a minha filha não podia chegar a casa porque eu tinha que estar a trabalhar, não podia estar no sofá. Toda essa dinâmica interna, não é? Tem que ser processada, tem que ser aceite e temos que começar por aí, não é, Ricardo? O que é? Temos que começar por aceitar. O que é que O acha? grande problema aqui é a palavra aceitação. Há muita gente que confunde, na minha perspectiva, há muita gente que confunde a palavra aceitação com resignação. Aceitar não é resignar, não é, ok, eu vou viver com isto para sempre e agora a Coitadinha de minha vida vai mim. ser isto. Ou seja, aí estamos a resignar, a aceitar, a viver e não fazer nada com essa aceitação. Para mim, o aceitar é, tudo bem, há um desafio. Eu vou viver a vida toda com fibromialgia. Tudo bem, eu aceito que vivo com ela, eu sei que é real, eu tenho o diagnóstico feito, eu tenho os sintomas, ou seja, ela está aqui, agora o que é que faço a partir daqui? Isso é aceitar, é confirmar a presença de algo, a existência de algo, e depois então como é que vamos reagir. E aqui há muitas pessoas que até chegarem à aceitação, que muitas chegam muito mais tarde, porque também depende depois de tudo o que está à volta, também não só dos fatores internos, mas também dos fatores externos, tudo o que está à volta, até chegarem à aceitação, vivem numa resignação do género, porque é que isto me acontece a mim, porque é que isto é tão difícil, ai, a minha vida, porque as pessoas têm dificuldades em acolher.
para mim aqui a palavra é acolhimento. É acolher a dor, é acolher a tristeza. E acolher não significa, como muita gente às vezes acha, esse acolhedor, vou estar só focado na dor. Não. Eu acolho a dor, eu tento compreender aquela dor, a forma como ela me afeta, para depois arranjar estratégias para lidar com ela. Exatamente. E aceitar a viver estes processos de acolhimento. Porque é que eu acolho quando estou feliz e sinto-me feliz? Ok, tudo bem, estou feliz, vamos viver a vida. E porque é que eu vou recusar e lutar tanto contra a tristeza, contra a dor? Eu acredito que quanto mais nós lutamos contra algo, mais poder que estamos a dar. Exatamente. Mais força damos àquela energia, mais força damos àquela emoção, mais difícil é sairmos dela. A ideia é mesmo acolher cada emoção e tentar tratá-la, e tentar entendê-la, tentar gerir com várias estratégias, várias técnicas, várias formas. Mas, acima de tudo, aceitar não resignando. Tudo bem, eu tenho isto. E agora como é que eu vou viver? Passar pelo luto, que é obrigatório. No momento Exatamente. certo. No momento certo, que é quando isso. o diagnóstico é começar a viver o luto. Exatamente. Uma das coisas... O luto é... Sim, sim. Uma das coisas que não foi fácil para mim e que me dificultou a situação, e isto lamentavelmente, mas eu tenho que falar sobre isto porque algumas das pessoas também passam por isso ainda, é que a própria classe médica ainda não tem as ferramentas necessárias, ou pelo menos quando isto no meu caso começou a ser diagnosticado, ainda não havia forma, não há forma de diagnóstico, não é por exclusão ainda, não é? Embora já haja alguns estudos, algumas análises não, alguns exames a nível cerebral para verem, pronto, mas já vamos falar, ainda não há nada de concreto que nos diga que é isto. E a grande dificuldade está aí, não sei se o Ricardo está dentro da saúde, melhor dizendo, poderá dizer sobre isto, mas eu tive um bocado de dificuldade em termos da classe médica de ajudar e incentivar e dar apoio à situação, porque nem eles próprios sabiam como é que haviam de lidar com ela. Portanto, foi um processo que eu tive que fazer sozinha, não é? Porque isto depois também depende de cada um de nós e daquilo que nós queremos fazer, mas, acima de tudo, nós temos que aceitar. E por isso é que associações como a que, já vamos falar da associação que o Ricardo representa, têm um papel extremamente importante para nos ajudar a dar a volta à situação. Porquê? Porque eu tive que aceitar que tinha que ir ao sofá, não é? Mas eu quando vou ao sofá já penso, ok, vamos ao sofá, vais descansar e quando descansares vais fazer outra coisa outra vez, não é? Eu, por exemplo, eu estou a fazer uma tela, estou a fazer uma coisa qualquer, eu tenho que parar muitas vezes, porque eu não posso estar muito tempo sentada, não posso estar muito tempo, mas pronto, nós já aceitamos isso, não é? Vou variando, não é? Ricardo, como é que sente neste momento, e está no mundo do setor da saúde, foi fácil para si, porque, aliás, e tendo o conhecimento da saúde, se calhar começou logo a perceber o que é que estava a acontecer. Como é que foi para si esse processo? O que é que pode sugerir a quem está agora a entrar neste processo? Neste caminho. Neste caminho. E assim, eu demorei muito tempo até ter um diagnóstico. Eu já tinha sintomas há muito tempo. Pois, exato. Passei por vários médicos a ver cada sintoma em particular com a respectiva especialidade. Até passei por vários reumatologistas até encontrar o reumatologista que me diagnosticou. E que foi só há 5 anos, portanto já tenho sintomas há muito mais. E foi há 5 anos. E o meu percurso não foi tão difícil como o meu percurso de muitas pessoas. Também depende muito onde moram, o acesso que têm à saúde, as condições económicas que têm ou não, por exemplo, para ir ao médico privado, que na altura pude fazer, porque a nível público sabemos que há poucos médicos, sabemos que as listas de espera são muito grandes, portanto logo aí as pessoas também vão desistindo ou vão deixando de estar até haver a vaga, não é? Portanto, e não podem ir, não têm recursos para ir ao médico privado. Mas, acima de tudo, hoje em dia há mais estudos, hoje em dia fala-se muito mais de fibromialgia, mesmo na comunidade médica. Não interessa só as pessoas falarem ou alguém quer fazer um estudo pequenino, com pequenos grupos, só para ver o bem-estar, é importante sim, mas a comunidade científica também
vai estudando pouco a pouco, mas, aqui há um grande mas com muito pouco interesse. Ou seja, lá fora já há grandes conferências sobre fibromialgia, por exemplo, este ano ia ocorrer uma em Berlim, muito interessante, com médicos, por exemplo, de Israel, que têm feito bastantes estudos nesta área, a área médica, a área de exames complementares de diagnóstico, que ajudem a haver uma comprovação real, física, biológica da doença, que neste momento, como a Ana dizia, em vez de exclusão, apesar de haver já alguns exames que as pessoas possam fazer, só que é uma doença que não é prestigiante. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Há dias, uma vez, um estudo foi apresentado num congresso onde eu fui, foi uma lista de doenças mais prestigiantes para internos de medicina, para novos médicos, e a fibromialgia estava no número, no fundo, muito da lista. Porquê? Não é que não haja interesse, é porque não há nada que as pessoas, possam dizer aos doentes. Uma coisa é, eu tenho um cancro. Meu amigo, você tem um cancro. Os passos são estes. Cirurgia, radioterapia, quimioterapia, o plano é este. Há um protocolo a seguir, que no caso da fibromialgia não há. Há diabetes. Meu amigo, tem que fazer, se for diabetes que precisem de insulina, tem que fazer insulina nestas condições. A, B, C. E a pessoa cumpre ou não cumpre, mas há um protocolo. O que é que o médico diz a um doente com fibromialgia? Olha, há medicação para as dores, há medicação para o cansaço, há medicação para aquilo, há medicação para aquilo, mas eu não tenho nada para lhe mostrar que diga concretamente, realmente, que você tem fibromialgia. E quando temos alguns médicos de medicina do trabalho, segundo queixas que eu ouvi de alguns doentes, que como não há um exame real na mão, como é que eles comprovam uma doença só com o relatório do médico? Exatamente. A gente sabe que às vezes um relatório vale o que vale. Infelizmente, por termos passados por um uso muito nada adequado de relatórios e de outras questões. E, portanto, aquilo que eu aconselho sempre, quando alguém vai ao médico pela primeira vez, depois já ter passado por muitos, a desilusão vai-se acumulando. Aquilo que eu aconselho sempre é, levem a consulta muito bem preparada. E quando digo bem preparada é, como nós sabemos, a fibromialgia traz alguns problemas cognitivos. Falta de concentração, falta de memória, a gente esquece o que há a dizer, a gente troca as palavras. Então, se eu sei que sinto isso, eu quando for ao médico, o que é que eu levo escrito? O que sinto. Para eu conseguir descrever, e se não me lembrar de tudo, tenho ali um papelzinho, ó doutor, mas também sinto isto. Olha, tenho sentido isto neste momento. Ao mesmo tempo, levar exatamente tudo aquilo que faz para os sintomas que tem. E quando digo tudo, não é só a medicação que faz, prescrita pelo médico, também a medicação que compra de uso livre, também chás, etc. Porque as pessoas às vezes tomam suplementos e tomam chás porque não são regulados pelo Ministério da Saúde e tomam porque o conselho da vizinha é muito bom. Eu posso dar um exemplo muito grande. O hipericão, que muita gente toma chá de hipericão, que é muito bom, interfere com muitos medicamentos. Exatamente. E a pessoa está a beber um chá. Pode ser muito danoso. E a pessoa está a beber um chá, que mal tem a beber um chá. Ou seja, e levar isso tudo para o médico, o que faz? Ser sincero com o médico. Ou seja, dizer como se sente, dizer mesmo que faz, mesmo que acho que está a fazer alguma coisa que não deva dizer. Se o médico tiver todas as informações, pode ajudar. O médico vai responder melhor do que muitas vezes optarmos pelo estado de entrar numa consulta, e isto são queixas também de médicos, também temos aqui que ver as coisas das duas perspectivas. Há o doente que se queixa que há médicos que não são humanos, mas, meus caros amigos, isso existe em todas as especialidades, existe em todo lado, há quem seja, há quem não seja mais humano, há quem é mais técnico, é menos humano, há quem é mais humano e a pessoa, ok, é humano demais, também há estas queixas, é humano demais e não deu atenção ao que eu precisava. Portanto, há alturas não estamos satisfeitos com as coisas que elas são como são. Eu acho que aqui a grande dificuldade dos médicos, e eu percebo e sou solidária com isso, é que eles chegam a um ponto, e eu vejo por mim, Ricardo, sem querer interromper, e para nós termos isto, eu percebo que o médico chega a um ponto que já não sabe o que é que há de dizer. Não é? Eu cheguei a uma altura que eu doía-me, as medicações não faziam efeito, eu andava a trabalhar em encharcada eram antidepressivos porque insistiam que eu estava com depressão, eu nunca tive quadro depressivo, porque a fibromialgia traz um quadro depressivo, não é? Eu não fiz depressão,
E, no entanto, eu andava encharcada com tudo e doía e dói, eu não sou capaz de trabalhar e dói, e dói, e dói, e dói. E eu acredito que chegava ao médico e o médico já dizia, eu não sei o que é de fazer mais, não é? E eu Não, é percebo que os verdade. médicos chegam a um ponto que já não sabem, porque, exatamente pelo que o Ricardo estava a dizer, Por porque não exemplo, não é há por um nada. protocolo, não há nada. Ok, o que é que eu faço aqui, não é? Não é por nada que nós somos conhecidos, infelizmente, nós sempre fomos muito conhecidos, a fibromialgia ao longo dos anos, os doentes mais antigos, os doentes com mais idade, costumam dizer que sempre foram conhecidos como as vítimas, por causa da vitimização, da catastrofização. Porquê? Chegam ao médico, ai doutor, ou seja, e só focam naquilo que está menos bom, que vale, porque cada pessoa sabe como sente. Aqui não estou a criticar ninguém, mas cada pessoa sabe como sente. Mas muitos médicos começaram a recusar a ver doentes com fibromialgia pelo tipo de doente que as pessoas eram. Porque tudo aquilo que o médico dizia, a pessoa vinha logo com mais uma lamúria, que era real para ela, mas, ou seja, e porquê? Porque ela foi até o médico, que é responsável por tratar pela parte física, mas muitas vezes os doentes recusam-se, ou não têm capacidade, em alguns casos, de ir também procurar ajuda psicológica. E Essa era outra área que nós qualquer temos falado. medicamento que eu faça não vai ter só o efeito físico, se eu não tratar também daquilo que penso, daquilo que sinto e da forma como eu me comporto mediante, por exemplo, a dor. Daí, por Exatamente. exemplo, a terapia cognitiva comportamental é muito interessante em doentes com fibromialgia, porque vai ajudar a criar novos comportamentos para lidar com a dor. Como é que eu vou reagir neste dia? Como é que eu vou reagir àquele estímulo que eu estou a ter? E muitas vezes as pessoas só estão a contar com medicamentos. É normal que o Exatamente. medicamento chegue a uma altura, não faz efeito. A pessoa diz, não faz efeito, o meu medicamento não é igual ao da vizinha, o médico da vizinha até lhe deu um diferente. Depois há esta coisa ainda muito incutida nas pessoas, que é, se a minha vizinha toma um medicamento X que o médico dela deu e o meu não faz efeito, então o dela que é bom, eu vou então tomar o dela. Ou seja, ainda há muito essa Muito coisa, cuidado, porque não é bem assim, não é? isso não é bem Os assim, nossos cada pessoa organismos são completamente diferentes uns dos outros. sente, ou seja, e quando há uma cultura, qualquer doença crónica, incluindo a fibromialgia, quando há ainda uma cultura muito do a Maria diz que e o Manel diz que fez, essa cultura não ajuda ninguém, porque eu nem vou dar tempo para a medicação fazer efeito, ao fim de uma semana já me estou a queixar que não faz efeito e desisto, e depois não conto ao médico que desisti, ou porque a Maria disse-me e até a Maria me consegue arranjar através do médico dela uma embalagem extra e eu começo a tomar para experimentar e não me sinto bem também, portanto a culpa é de quê? Mas está misturado com outros medicamentos, ou seja, isto é uma cultura muito do, da opinião alheia, de validação. Eu acho que muitas vezes o doente com uma doença crónica está sempre muito à procura de uma validação do outro. Estás a fazer bem, não estás a fazer bem, olha isto, olha aquilo, e esquece de si próprio. Ricardo, uma coisa nós falámos há pouco sobre ajuda psicológica. A fibromialgia está muito associada à psicossomatização de alguns problemas, não é? Porque uma das coisas que me foi dito e que me custou um pouco mais foi, inclusivamente, o médico da medicina do trabalho dizerem que isto era psicossomático. Ora, se é psicossomático, ok, não há nada a fazer, não é? Sendo psicossomático, e eu também falo por mim, portanto, há um trabalho, como o Ricardo estava a dizer, que é necessário ser feito. Um trabalho interno, um trabalho no qual é preciso a ajuda terapêutica paralela à química, não é? Portanto, psicólogo, psiquiatra, tendo em conta que o quadro da fibromialgia traz muita. Pronto, está associado com um quadro depressivo. Qual é a sua, e pela experiência que tem, não só pessoal, mas com outras pessoas que contacta no âmbito da associação, qual é o feedback que tem relativamente a esta associação da psicossomatização? As pessoas aceitam esse facto? É um facto? É uma realidade? O que é que pode dizer? É assim, eu posso dizer, e a Ana vai me desculpar de eu corrigir, é aquilo que nós temos defendido ao máximo sempre é o oposto. Ou seja,
há emoções, há sentimentos, sim, que nós podemos manifestar de determinadas formas. Há uma somatização de algumas emoções. A fibromialgia em si não é uma psicossomatização dessas mesmas emoções, dessas mesmas doenças. O que é que existe é, há aqui uma somatização da emoção no aspecto de agravamento de sintomas que nós já temos. Se eu tenho insónias, se há certas emoções que vai ter, que vai ser todo o meu padrão de sono é alterado. Eu tenho dor física, real, que é estimulada no cérebro através daqueles pontos que são, daquelas zonas do nosso cérebro que são estimuladas. O que acontece? Associada à dor física que existe nervosa, não é? O que é que existe? Se há uma interferência de uma emoção positiva, a dor não vai aumentar. Ou seja, eu não vou somatizar essa emoção porque não vai acontecer nada. Até pode aliviar a dor. Mas geralmente o que acontece com os doentes é o oposto, que é, como estão sempre muito rodeados de emoções negativas que não conseguem trabalhar, vai haver esse processo de somatização, não sendo a doença em si psicossomática. Ou seja, podemos viver processos de somatização, sim, tal como outra pessoa pode viver. E o que é que isto tem feito? Isto tem feito com que o caminho que nós temos tido tenha sido cada vez mais deixarmos de ser a doença dos malucos, sendo muito claro, deixamos de ser a doença dos malucos, que éramos tratados unicamente por psiquiatras, lá está, pelo processo de psicossomatização, e que ainda hoje é um conceito usado por muitas pessoas. Exatamente. Mas passamos a ser uma doença reconhecida como uma doença crónica, onde tem a dor, neste momento, por enquanto, uma doença reumática, não quer dizer que não venha a haver alterações mediante o que forem descobrindo pelo caminho, ou seja, e que tem componente psicológica. E que tem componente psicológica, que essa componente psicológica o que é que faz? Agrava ou não os sintomas. E o que é que pode dar origem? A depressões, a ansiedade, N tipo de transtornos que depois podem entrar no processo de psicossomatização, não sendo causados por tudo aquilo que está aliado à doença. E isso tem feito com que? Isso tem feito cada vez mais que as pessoas recusem ir ao médico, ao psicólogo. E porquê? Eu, se for ao psicólogo, eu vou estar a dizer que a doença é da cabeça. Eu, se for ao psiquiátrica, eu vou estar a dar razão ao médico que não acredita na fibromialgia, porque, afinal de contas, eu desde que fui à psiquiatria. Ainda estou a lidar com as minhas tabu a esse respeito, exatamente. Como estou a lidar com as emoções, era um bocado melhor. Ainda bem que eu mandei para a psiquiatria ver e estava tudo na sua cabeça. E é isso que as pessoas têm medo. É continuem a dizer, isso está tudo na tua cabeça. Houve um dia uma doente, estou-me a rir, ao relembrar o que ela disse, que foi a resposta boa para dar ao médico era sim, de facto, está na minha cabeça, como você sabe, cada vez mais está comprovado que há uma alteração na forma como a dor é transmitida a nível dos nossos neurónios, portanto, de facto, é verdade, a doença está na cabeça. Exatamente. Ou seja, isto para percebermos que hoje em dia ainda há médicos que dizem isso é da sua cabeça. Por exemplo, olha, se você trabalhar, isso passa. Anda distraído, isso passa. Há pessoas até que dizem, olha, se você se divorciar e ficar feliz, a doença até fica melhor. Você fica com menos sintomas. É normal, é claro que sim. É claro que eu gerindo emoções, há coisas que melhoram. Tirando a dor, alterações intestinais, do senso comum, quem está mais nervoso ou tem diarreia ou tem obstipação. E a gente sabe perfeitamente. Estamos em stress, vamos ter alterações na respiração, vamos ter alterações intestinais, vamos ter alterações na pele, às vezes aparecem aquelas famosas manchas do stress, vamos ter alterações em tudo. E posso não ter nenhuma doença crónica. Portanto, quando já temos uma doença crónica, em que tudo o que é sensitivo está já alterado por si só, então as emoções que fazem que dá uma resposta orgânica, aqui falando um bocado mais técnico, não é? O que é que vai fazer? Com que os sintomas sejam muito mais exacerbados. Exatamente. E aí é o nosso papel, é mexer nas emoções. E aí é a mensagem que eu tento sempre transmitir às pessoas, é deixemos o físico para quem entende do físico e nós ajudamos com o exercício, com a alimentação, ou seja, nós damos a nossa parte, mas deixemos a validação do físico com quem é do físico e temos que dar o nosso cunho. Deixemos o psicológico, muitas vezes, para quem é de direito psicológico, porque muitas vezes, sim, é preciso ajuda profissional e por nós próprios não conseguimos. Eu precisei de ajuda
para chegar onde cheguei hoje, ainda hoje tenho essa ajuda para lidar com as coisas que eu ainda sozinho não consigo lidar e para ter um apoio fora do meu meio ambiente. E depois as emoções, quem pode lidar com elas? Só somos nós, não há ninguém. Exatamente, e passa pela aceitação. O Ricardo disse há pouco, e acho que é de extrema importância frisar aqui, nem toda a gente tem os recursos para aceder a profissionais competentes, e quando eu digo competentes, com o devido conhecimento acerca da doença. E eu falo por mim, porque eu também de início também tive dificuldade em gerir a doença do dia a dia, não é? E sinceramente eu acabei por desistir porque não estava a ter o apoio, digamos, não estava a ter o feedback que eu necessitava ali para o meu dia a dia. Porque ainda há muitos profissionais que não estão devidamente preparados. É um facto, Ricardo. É um facto. Quando estamos a lidar com uma doença como a fibromialgia, por si só continua envolta muitas vezes em falta de provas, em falta disto e daquilo. Ou seja, o que é que faz? Todos os profissionais depois têm um bocado de receio. Eu acho que às vezes há um receio profissional também, não só desinteresse, porque também há bons profissionais, felizmente, e muito bem preparados. Eu acho que às vezes há um pouco de receio da forma como se vai trabalhar com determinada pessoa, da forma como vamos ajudar essa pessoa a gerir aquilo que tem que gerir, não só a doença. Depois fomos a ver, metade das coisas que a gente tem que resolver não são a doença. Grande parte das coisas que temos que resolver são outras questões que depois vão interferir ou não com a doença e nas quais ou não a doença interfere. É os dois bicos. Ou seja, a doença vai interferir nas minhas relações, logo vai interferir nas minhas emoções, vai interferir no meu trabalho, em todo o meio em que eu me movo. Portanto, a doença interfere, sim, real. Mas há outras coisas que interferem na doença e depois a doença vai interferir nos outros. Ou seja, é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. E é este ciclo vicioso de dor, de sentimentos, dor e emoções menos positivas, mais dor, menos positivas, ou seja, que aí o profissional tem que ter esse trabalho, é como é que vamos cortar o ciclo, como é que vamos quebrá-lo, para que, quando houver isto, haja uma estratégia que ajude a lidar com isto no momento, para que isto não vá agravar os sintomas, para que os sintomas não vão agravar as emoções. E é preciso haver profissionais que se preparem para tal. Não só para lidar com o que é psicológico, que aí eles têm o seu treino, têm a sua formação, mas depois, além do que você tem que gerir psicológico, você também vive com fibromialgia. Portanto, atenção, há aqui uma outra estratégia que tem que ser adaptada a doentes com fibromialgia, se calhar como existem adaptações para doentes com cancro, se calhar como existem adaptações para outro tipo de doentes dedicados à patologia em si e à forma como a patologia interfere na vida da pessoa. E acho que aí sim, acho que aí é preciso mais profissionais que se interessem pela investigação mesmo direta da fibromialgia, inclusive em nível psicológico. Não só a nível físico, de onde ela vem, qual é que é a causa biológica, etc., que isso é muito importante para encontrarmos medicação, para encontrarmos outros fatores, mas também é muito importante haver vários fatores, várias disciplinas, várias especialidades que se interessem. De facto, exatamente. E aqui eu acho que ainda não há esse interesse. Exatamente. Ainda não há esse interesse. Porque nós, por exemplo, nós não entramos em taxas de mortalidade. Ou seja, quando uma doença começa a atingir taxas de mortalidade alto lá, temos que fazer qualquer coisa. Exatamente. Nós temos uma taxa de morbilidade que leva depois até a um ciclo financeiro catastrófico, pelas baixas que temos, pelas ausências de trabalho, etc., que também tem um impacto. Mas como nós não contribuímos ainda para as piores taxas que levam a ações rápidas, ou seja, nós também temos um bocado aquém dos outros e dos outros meios de investigação e de interesses, acima de tudo, de investigação. Apesar de haver vários países que têm investigado, em Portugal vai haver algumas investigações boas sobre aquilo que se passa, mas não chega. É preciso mais interesse nesta área. Exatamente, eu recebi ontem um e-mail que eu estive a ler do Health Rising, em que nos Estados Unidos eles estavam a associar e a comparar os estudos dos veteranos da Guerra do Golfo com
a fibromialgia, enquanto eles estavam exatamente a testar alguns medicamentos, exatamente pela como é que eu vou por ser tão idêntico, não é? Os sintomas, não é? E de eles terem feito as comparações a nível cerebral das dores e de onde é que elas vinham, portanto, começa a haver, e é como o Ricardo estava a dizer, mais Portugal ainda não é? Mas já começa a haver há algumas entidades que já se preocupam também a tentar perceber para onde é que isto vai, não é? No fundo, para onde é que... Aliás, há um estudo muito bom que uma vez mostraram no congresso que eu fui, que foi um reumatologista que mostrou. O que é que isso explica? A dor de um trauma físico afeta certas zonas do cérebro. Essas zonas iluminam-se quando são submetidos a um trauma. Exatamente. Seja a guerra, seja a violência, seja a morte de alguém. Ou seja, depois, um trauma psicológico, aí sim, desculpa dar um bocado de errei, como a morte de alguém, um divórcio, vai iluminar as mesmas zonas do cérebro. Ou seja, um trauma psicológico vai iluminar a mesma zona com um trauma físico. E, portanto, essa ligação muito grande cada vez mais para explicar a importância de trabalhar também a questão psicológica. Exatamente. E perceber que aquelas zonas do cérebro são muito importantes para virem a ser estudadas com vários estudos a nível de neurologia, a nível de neurotransmissores, para perceber o porquê e o que é que se pode fazer para que, após o trauma, não haja uma irradiação tão grande de toda a dor. E, de facto, vai haver esse interesse. O que é, até lá, as pessoas querem respostas rápidas. Exato. Não, porque quer queiram, quer não, o sofrimento é constante e não é fácil. Não é, não. Não é fácil. Não é Não é fácil, fácil. assim, mas Não é também ó, fácil. eu acredito muito num lema que é, por mais que custe algumas pessoas ouvirem, que é, pode não ser fácil, mas temos que viver. Exatamente. Ou seja, temos que viver. Portanto, se não é fácil viver com uma coisa, o que é que a gente pode fazer para alegrá-la? O que é que a gente pode fazer para diminuir essa dor em outros aspectos? E eu já fui muito criticado, e sou sincero, Ana, já fui muito criticado pela minha postura, por N questões, porque eu sou um rapaz muito ativo, estou metido em mil e uma coisas ao mesmo tempo, portanto, e já me acusaram de não ter a doença, já me disseram mil e uma coisas, as mais possíveis e imaginárias. E eu disse, tudo bem, é a tua perspectiva, eu que sei o que sofro, e eu não tenho forma nunca dizer, mais que eu escreva um texto sobre a dor, aquela dor que está naquele texto, nunca ninguém irá saber qual é que é aquela dor. Mas que até compreenda, coitado, ele deve estar cheio de dores. Para escrever desta maneira, deve estar cheio de dores. E para estar a escrever sobre isto, ele está numa fase menos boa. Tudo bem, essa dor a pessoa chega, mas não sabe qual é que é o nível. Mas agora é assim, é nós darmos vida à vida. É aí que eu quero chegar agora também consigo. É que, e por isso é que eu disse que no início que o Ricardo era uma pessoa extremamente interessante, porque apesar de todas estas dinâmicas, não é? Ele arranjou uma forma de dar a volta e dar vida à vida, não é? O Ricardo é um escritor, não é? Fala-me um pouco acerca dessa sua faceta. Já era escritor, já escrevia antes de se ver aqui neste, ou veio, ou foi esta, porque é verdade, por exemplo, eu vou contar aqui um segredo a vocês, eu não sabia pintar e, no entanto, com a fibromialgia, não é? Eu vou encontrando formas de estar sempre a aprender, sempre a ter qualquer coisa para fazer, tenho que perceber, tenho que parar montes de vezes para fazer alguma coisa, mas encontrei uma forma de dar a volta à situação, de ser criativa, de fazer mais qualquer coisa. E o Ricardo, como ele diz, está envolvido com mil e uma coisas, e é isso que eu quero que ele nos diga a nós agora. Portanto, ele é um escritor, ele está ligado à associação NIOS, acho que é, NIOS, e, portanto, que é como ele diz, não é? Quem olha para ele diz que ele não tem nada, no entanto ele dá essa volta. Ricardo, como é que faz isso?
Como é que é a sua assim, escrita? acima Fala-me de um pouco. tudo, a resposta que eu dou sempre à última pergunta que me fez é sempre uma. Há dias perguntar-me e dei a mesma resposta. Eu amo muito viver. Eu amo imenso a vida. E amo muito viver. Uma dádiva que tem que ser vivida, apesar de tudo e mais alguma coisa, do pior, do melhor. A vida é para ser vivida. E eu comecei a perceber isso muito cedo. Muito cedo. Eu já escrevo há muitos anos. Eu estou com 37 anos, eu já escrevo quase há 27 anos. Portanto, eu com 10 anos já escrevia sobre o que sentia. E a minha escrita foi sempre muito sobre emoções, o que sentia, o que... E também quando era dirigida para o outro, mesmo as cartas que eu escrevia na infância eram muito... Há dias estive a lê-las, algumas, e eram muito já neste sentido de questionar a pessoa quando estava a escrever. Olha, porque é que gostas desta pessoa, porque é que não gostas, porque é que gostas da pessoa, aquelas conversas que a gente tinha da escola primária. Mas depois, quando a escrita começou a ter um impacto na pessoa que lia, mais tarde, com o passar dos anos, e lancei o meu primeiro livro, pelo menos foi em 2007, portanto já foi há 13, ou seja, foi eu ver que a pessoa identificava-se com a experiência, identificava-se com a emoção. Eu já sentia esta emoção. E esta pessoa conseguiu colocar em palavras aquilo que eu estava a sentir que eu não conseguia. E a pessoa, ao ler o que eu escrevi, o que é que acontecia muitas vezes no feedback que eu tinha? A pessoa descodificava o que tinha sentido naquela situação que não era idêntica à minha, mas que houve a mesma emoção que eu despertei através da escrita. Então eu pensei, isto é para continuar, não, isto é mais uma Exatamente. ferramenta que me foi dada lá de cima, dos meus protetores, de quem quer que seja, quem quer aquilo, a energia que eu acredito, que disse, não Ricardo, se tu tens esse dom de ver, usa-o, não só para ti, para te curares, mas também usa para que a pessoa possa usar para se curar. Ser E depois o exemplo. caminho foi-me trazendo tudo, foi-me trazendo a escrita, primeiro em livro, trouxe-me a escrita terapêutica como terapia, que eu comecei a aplicar e a usar com pessoas e a dar palestras, workshops, entrevistas, para quê? Para pôr as pessoas a escrever sobre emoções. Trouxe uma associação de género de eu tenho que fazer algo para estas pessoas, eu tenho que ajudá-las através da minha personalidade e da forma como eu vivo, para dar uma visão positiva apesar da dor. E o meu lema é sempre este: crónico pode ser a doença, mas crónica não é a minha vida. E é sempre isto que eu digo. E de facto, depois eu vou metendo em projetos que me convidam, em books solidários, em campanhas solidárias, eu vou inventando formas de chegar ao outro. E de chegar ao outro, porque é muito importante nós nos doarmos, é muito importante nós sermos gente que cuida de gente. Isto é uma E nós expressão usada conseguimos muito em... superar também, não é, Ricardo? É, Porque no fundo e também acho que é uma questão de superação. Eu vejo por mim também é uma questão de superação, de haver assim, consigo, não é? Apesar de tudo, consigo, não é? Também é é uma superação. questão também de pensarmos que eu passei por isto. O que é que eu aprendi? O que é que eu aprendi com isto? Isto trouxe-me o quê? Trouxe as coisas menos boas, trouxe. Muitas coisas menos boas. Mas também trouxe outras coisas. E nós, quando paramos, já fizemos o processo de luto nas nossas situações e olhamos para elas, isto foi uma aprendizagem. O que é que eu aprendi aqui? E digo isto em vários aspectos, até em morte, em outras perdas, de que não a morte, mas perdas para a vida, em várias situações em que a gente para e pensa, isto tem algo para aprender. E as pessoas sabem o quanto eu fico imensamente feliz, emocionado, quando vejo, de certa forma, uma palavra minha que seja, não seja mais nada, mas que uma palavra minha ajudou uma pessoa a olhar para si própria acima de tudo, para tomar uma decisão consciente, para gerir emoções e dizerem-me, olha, eu escrevi aquela carta que tu recomendaste, nem sabes o quanto eu me sinto aliviada neste momento e já consegui lidar com isto, com aquilo e com aquilo. E foi através de um texto que eu escrevi no Facebook, foi através de um workshop que eu dei, foi através de uma palavra que eu dei. E acho que esse empreendedorismo é muito importante neste aspecto, que é não podemos parar. Exatamente. Esses Eu, pelo menos, workshops, concordo. exatamente, esses workshops, falo-me desses workshops. Quem nos estiver a ouvir, que estiver interessado, como é que pode fazer, onde pode procurar, quem Assim, pode contactar? os workshops agora, pronto, já estavam parados há algum tempo, porque andei a remodelá-los todos, andei a transformar os workshops e, portanto, iria começar este ano
os workshops, mas a vida trocou as voltas e por enquanto, se for sincero, eu não dou, é uma crença minha, eu não dou workshops online. Okay. Já me pediram, não dou. Eu preciso de pessoas. Eu preciso sentir as pessoas à minha frente, ouvi-las à minha frente. Só preciso num exercício que vai abordar coisas menos positivas. Só preciso de um abraço e eu dou. Exato. Eu gosto de ter ali aquele feedback de eu perceber, olhando para a pessoa, calma, esta pessoa está, deixa-me segurá-la. Eu em casa não consigo ver isso. Eu em casa não consigo ter esse contacto. E é por isso que eu não dou workshops online, como algumas pessoas já perguntaram. E acima de tudo, um workshop, eu tenho vários modelos. Tenho um modelo mais intensivo, que é de 4 horas, em que são workshops de alguma parte teórica inicial e depois é de realizar exercícios. E trabalharmos dinâmicas positivas e menos positivas. Trabalharmos dinâmicas através da escrita, através de cartas. Eu sou um fã número 1 de cartas. Acho que as cartas utilizadas de forma terapêutica têm um grande efeito e têm um grande objetivo para quem quer, de facto, fazer este trabalho. E aqui está o realce. Para quem quer. Para quem quer. Às vezes não é para quem pode. Já não é tanta questão financeira, porque os workshops que eu faço têm um preço mais ou menos acessível e nunca fechei a porta a alguém que não pudesse pagar no momento, nunca o fechei, mas acima de tudo é para quem quer. E eu acredito que só vai fazer um workshop de escrita terapêutica quem quer mesmo começar um processo de escrita terapêutica. Ninguém vai por curiosidade. Porque se for por curiosidade, eu posso sempre avisar que a curiosidade vai dar trabalho. Exatamente. Depois não vai conseguir deixar de pensar naquilo que esteve a trabalhar naquele momento. É, porque a transformação vem de dentro e a transformação dá trabalho, não é? Eu às vezes comparo-me àquela imagem que a gente tem muito nos filmes da voz boa e da voz menos boa ao nosso lado. Eu sou tipo isso. Assim, tens que escrever sobre isto, tens que escrever, tens que escrever, tens que escrever. Ou seja, eu estou lá, o meu papel não é ser mestre de ninguém. Porque eu não sou mestre de nada. Eu não sou mestre de nada. A vida que é mestre. Eu estou lá a trabalhar e a passar as ferramentas para a pessoa trabalhar. Eu digo sempre às pessoas, se trouxerem mais pessoas para o meu workshop, muito bem, agradeço. Mas caso queiram partilhar as ferramentas que eu dei com elas, eu ainda fico mais grato. Porque eu sei que a minha corrente de entreajuda está a ser superior. Exatamente. Ou seja, eu não faço isto pelo dinheiro, não é o dinheiro que traz felicidade. Ajuda-me, não é o dinheiro que traz felicidade. Mas se eu perceber que a Ana fez um exercício e achou que a sua amiga precisava, a sua amiga depois até achou que outra precisava, e se calhar ao final do mês tem 10 amigas que fizeram o mesmo exercício e que melhoraram alguma coisa, eu fico feliz. Exatamente. Esse é o propósito. É ajudar o outro. E, portanto, quem quiser saber, tem sempre a minha página de Facebook. Basta só pôr Ricardo Fonseca Escritor que aparece. Tem também o meu site, que é o semearemoções.com. Semear ou semeadordeemocões.com? Não, é semear emoções. Eu por acaso tirei o apontamento, mas tirei mal. É semearemoções.com. Eu pus semeadordeemoções.com. Também tem o meu YouTube, por exemplo, de Ricardo Fonseca Escritor no YouTube, onde podem ver os vídeos com várias entrevistas, onde eu falo sobre a escrita terapêutica e sobre fibromialgia. E podem sempre acompanhar o meu trabalho através de lá, porque, acima de tudo, porque eu acho que vale a pena. Acho que vale a pena as pessoas que pararem, não tanto no meu trabalho, como eu costumo dizer. Eu sou muito mau a lidar com... É um trabalho que eu tenho que fazer ainda de escrita terapêutica, para mim próprio. Eu sou muito mau a lidar, às vezes, com os elogios e com... É uma questão minha que eu ainda tenho que trabalhar passo a passo. Mas eu saber que alguém ficou mais feliz porque fez um exercício ou por conseguir resolver alguma coisa da sua vida através das minhas palavras, através daquilo que eu digo, daquilo que eu escrevo, é um objetivo para a missão que eu abracei. Porque se fosse para ficar rico, a missão não estava a correr muito bem. A missão não estava toda a correr bem. Eu tinha que mudar de missão. Mas como alguém um dia me chamou, e daí o meu último livro tem esse nome, que
que foi o nome que uma pessoa me chamou uma vez, foi como o semeador de emoções. E se eu puder deixar uma emoção onde passe, e se essa emoção fazer com que a pessoa mude algo na sua vida, por ela própria, e não por indicação minha, salvo seja, a minha missão está a ser cumprida nesse momento. Exatamente. Pessoal, fantástico, eu não disse, eu tinha razão. O Ricardo, eu sei que ele não gosta, não sabe lidar com os elogios, mas olha, pronto, temos pena. É uma pessoa extremamente interessante e vibrante e eu acho que isso é que é fantástico. E a propósito do semeador de emoções, eu tenho neste momento à venda, e nós estamos quase a chegar ao limite do nosso tempo, mas eu tenho que falar sobre isto, que está neste momento à venda, não é? Mas que tem um objetivo secundário, portanto, que é para a ajuda neste momento que nós estamos a viver, para a ajuda das caixas solidárias, das caixas solidárias. Quero falar também sobre este projeto, que eu acho que devíamos falar deste projeto, tendo em conta a conjuntura em que nós vivemos. Sim. Neste momento o livro O Semeador de Emoções está a ser venda ou separado ou conjuntamente com a Poesia, o Emoções Inverso, e cuja grande parte das vendas é para continuar a abastecer a caixas solidárias aqui em Almada, para continuar a alimentar e a ajudar pessoas a terem bens de primeira necessidade diariamente. A ideia é todos os dias eu encher a caixa, quer com a minha contribuição pessoal e quer com a ajuda daqueles que possam me ajudar. E assim, basta comprar o livro está a um preço muito especial, com preço mais reduzido do que o normal, mesmo para que não custe tanto às pessoas comprarem. E, portanto, podem ver aqui, e gosto de reiterar isso, não é para benefício próprio, que esse dinheiro é utilizado para a Caixa Solidária, para ajudar quem precisa. E, portanto, caso queiram mais informações, podem ver na minha página do Facebook, está lá todas as informações de como se processa todo esse pedido, porque acho que é tempo de nos unirmos e é tempo de ajudarmos quem precisa. Exatamente, sem dúvida nenhuma. E como eu disse, estamos mesmo a chegar ao final do nosso tempo e eu queria pedir, Ricardo, uma última palavra para quem nos está a ver e ouvir. A palavra que eu posso dizer é estejam muito atentos a vocês próprios. Ao que sentem, à forma como estão a viver, à forma como querem viver. E, claro está, escrevam muito. Não se esqueçam. Okay. Escrever. Ora, aqui está, escrever para deitar cá para fora também e para aquilo que eu sinto também e dou aqui o meu contributo, é que muitas das vezes nós ao escrever vamos deparando com algumas emoções que nós nem nos apercebíamos que elas existiam e por isso é que o Ricardo está tão empolgado relativamente a esta terapia da escrita. A você que esteve aí desse lado, muito obrigada por nos ter acompanhado. Ricardo Fonseca, muito obrigada por ter aceito esse convite para estar aqui a falar connosco, para partilhar esta experiência riquíssima e nós voltamos-nos a ver no próximo programa, numa próxima oportunidade. Um beijinho no coração de vocês todos.